Como viemos parar aqui? Ué, a gente veio pelo... Pense nisso, Ariadne. Como você chegou aqui? Nossa relação com a realidade e o modo como nossa percepção do mundo pode ser enganada é um tema recorrente na filosofia, mas há quem garanta que podemos estar vivendo em uma simulação de computador. E entre essas pessoas estão cientistas de grande renome e até o bilionário que tem dedicado muito do seu tempo em nos transformar em uma espécie interplanetária, o Elon Musk. Mas afinal, por que algumas pessoas acreditam na hipótese de simulação? E quais são as suas implicações e problemas? É disso que falaremos hoje. Jogue uma moeda para o alto e, dependendo do lado que ela cair, você poderá estar vivendo em um mundo totalmente criado por computador. Isso é o que o astrônomo David Kipping, da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, acredita. De acordo com o pesquisador, há 50% de chances de estarmos todos vivendo em uma simulação de computador. Kipping baseia seus estudos em um artigo publicado em 2003 pelo filósofo Nick Bostrom, da Universidade de Oxford, no Reino Unido. Bostrom criou um trilema, que seria um dilema, mas com 3 possibilidades em que acredita que o mundo pode ser explicado em uma possibilidade entre 3 possibilidades distintas que vamos descrever agora. As civilizações geralmente se extinguem antes de terem a capacidade de criar simulações da realidade. 2. Em geral, as civilizações avançadas não têm interesse em criar simulações da realidade. E 3. Que é quase certo que estamos vivendo dentro de uma simulação de computador. Para Kipping, as 2 primeiras proposições podem ser transformadas em uma única hipótese, já que ambas teriam o mesmo resultado prático, que quer dizer que não estaríamos vivendo dentro de uma simulação. Já a terceira possibilidade, de que este mundo na verdade tenha sido criado em um computador, tem 50% de chances de estar correta, ao menos se tomarmos como base o trilema de Bostrom. E tudo isso pode ser um pouco difícil de entender, e realmente é, já que há uma mistura de estudos de áreas científicas e teorias filosóficas que exploram quem somos, de onde viemos e para onde vamos, e aparentemente onde estamos nesse exato momento. Em termos leigos, é como se a sociedade como a conhecemos estivesse vivendo na Matrix, como no filme estrelado por Keanu Reeves em 1999. No filme, que até hoje é considerado um dos grandes clássicos da ficção científica, o programador Reeves descobre que o mundo em que vive é na verdade um programa de computador e que o seu verdadeiro eu, que está fora da Matrix, apenas serve como combustível para que as máquinas continuem a rodar o programa em um mundo pós-apocalíptico. No entanto, ao contrário do filme, em que algumas pessoas teriam a capacidade de perceber as chamadas falhas na Matrix quando o programa apresenta algum problema e algo incomum acontece, Kipping alega não ser possível testar se vivemos ou não em uma simulação, pelo menos não agora. Assim, ao menos por agora, é impossível comprovar ou refutar essa tese. Pelo menos não do jeito tradicional, utilizando inúmeros cálculos matemáticos. Homen Al-Hadi, especialista em matemática computacional do Instituto de Tecnologia da Califórnia, afirmou que se uma simulação tem poder computacional infinito, não há como dizer se você está ou não vivendo em uma realidade virtual, porque ela poderia computar o que quiser com qualquer grau de realismo. E essa ideia é reforçada pelo que sabemos atualmente sobre as leis da natureza, que são matemáticas. Então, tudo o que experimentamos pode ter sido codificado por um ser inteligente. E todos nós fazemos parte desse código de computador, e todo o universo não passa de apenas uma simulação computando essas leis. Elon Musk também está entre aqueles que acreditam. Ele disse recentemente que é mais provável que estejamos em uma simulação. E até mesmo Neil deGrasse Tyson deu a sua hipótese sobre fazermos parte de uma simulação, alegando que a possibilidade desse conceito fazer sentido é de 50%. Ele lembrou também do caso dos chimpanzés,
que apesar de possuírem 98% do nosso DNA, têm uma inteligência completamente diferente e uma realidade simulada poderia explicar isso. E que, segundo ele, explicaria também muitas outras coisas que ainda não podemos explicar. A parte controversa sobre a hipótese de simulação é que ela assume que há outro nível de realidade em que alguém ou alguma coisa controla o que acreditamos serem as leis da natureza, ou até mesmo interfere nessas leis. Mas a física teórica Sabine Hossenfelder alega que esse tipo de ideia acaba por misturar ciência com religião, o que geralmente é uma má ideia. E segundo ela, um ponto a se questionar o trilema de Bostrom é que ele apenas assume que é possível simular uma consciência semelhante à consciência humana, sendo que na verdade não sabemos se isso é possível. Neste caso, seria necessário uma explicação para supor o que não é possível. Isso porque, pelo que sabemos atualmente, a consciência é simplesmente uma propriedade de certos sistemas que processam grandes quantidades de informação. E realmente não importa exatamente em que base física esse processamento de informações se baseia. Isso quer dizer que pode ser neurônios ou transistores, ou podem ser transistores acreditando que são neurônios. Então a física acha que simular a consciência não seja a parte problemática. A parte problemática é que ele assume que é possível reproduzir todas as nossas observações usando não as leis naturais que os físicos confirmaram com precisão extremamente alta, mas usando um algoritmo diferente que o programador está executando. Segundo ela, mesmo sem intenção, ele implicitamente afirmou que é fácil reproduzir os fundamentos da física com outra coisa. O problema é que isso não pode ser colocado no cálculo, pois atualmente ninguém sabe como reproduzir a relatividade geral e o modelo padrão da física de partículas a partir de um algoritmo de computador em execução em algum tipo de máquina. Atualmente, você pode aproximar as leis que conhecemos com uma simulação computacional. Inclusive, fazemos isso o tempo todo. Mas se fosse assim que a natureza realmente funciona, poderíamos ver essa diferença. E é possível ver a diferença porque as tentativas de reproduzir algoritmicamente as leis naturais geralmente são incompatíveis com as simetrias das teorias da relatividade especial e da geral de Einstein. O ponto principal aqui é que não é fácil superar Einstein. Também não ajuda se você assumir que a simulação seria executada em um computador quântico. Isso porque computadores quânticos são máquinas para fins especificamente especiais. Atualmente, ninguém sabe como colocar a relatividade geral em um computador quântico. Uma segunda questão com o trilema de Bostrom é que, para que funcione, uma civilização precisa ser capaz de simular muitos seres conscientes, e esses próprios seres conscientes tentarão simular seres conscientes. E assim por diante. Por que estão todos olhando pra mim? Porque meu subconsciente sente que mais alguém está criando este mundo. Quanto mais você modifica as coisas, mais rápido as projeções começam a convergir para você. Isso significa que você tem que comprimir as informações que achamos que o universo tem. Bostrom, portanto, tem que assumir que, de alguma forma, é possível não se importar muito com os detalhes em algumas partes do mundo onde ninguém está olhando atualmente, e apenas preenchê-los caso alguém olhe. E novamente, ele não explica como isso deveria funcionar. O tipo de código de computador que poderia realmente fazer isso, qual algoritmo poderia identificar subsistemas conscientes e sua interação, e em seguida preencher rapidamente as informações necessárias sem nunca produzir uma inconsistência observável. Você não pode, em geral, simplesmente jogar fora processos físicos em curtas distâncias e ainda acertar as longas distâncias. Modelos climáticos são um excelente exemplo. Atualmente, não temos capacidade computacional para resolver distâncias abaixo de algo como cerca de 10 km. Mas você não pode simplesmente jogar fora toda a física abaixo dessa escala. E a única razão pela qual os cientistas climáticos acertam aproximadamente é que eles têm observações que podem usar para verificar se suas aproximações funcionam. Se você tiver apenas uma simulação, como um programador na hipótese de simulação, não poderá fazer isso. Aqueles que acreditam nisso fazem, talvez sem perceber, suposições realmente grandes sobre quais leis naturais podem ser reproduzidas com simulações computacionais, mas não explicam como isso deve funcionar. Mas encarar explicações alternativas que combinem todas as nossas observações com alta precisão é realmente muito difícil.
Segundo Hossenfelder, a hipótese de simulação simplesmente não é um argumento científico sério. Mas isso não significa que esteja errado, e sim que você teria que acreditar porque tem fé, e não porque tem a lógica do seu lado.